Olá, tubarões! Estamos de volta no nosso Papo de Tubarões e hoje eu tenho uma mulher, mas mais que uma mulher, é uma mulher fantástica, empreendedora, uma tubaroa de verdade, que eu conheci em Harvard. Eu fui dar uma palestra em Harvard, e ela também, e a gente se conheceu lá. Imagina só que lugar para conhecer essa mulher. Pergunta se ela é tubaroa ou não é. Tinha que estar aqui no Papo de Tubarões, nossa querida Carla Sarne. Muito prazer em ter você aqui. É realmente maravilhoso. Eu conheço bastante da sua história e é muito inspiradora para nós mulheres e para todos os empreendedores do Brasil. Então, vamos começar me contando um pouquinho quem é a Carla Sarne. Cris, é um prazer estar aqui, né, no Papo de Tubarões. Acho que isso aqui tem tudo a ver, né, comigo, tem tudo a ver aí com a minha trajetória. Eu gosto muito de compartilhar a minha trajetória, porque eu falo que muita gente acha que já nasce com um destino pré-determinado. Eu digo que não, eu digo que todo ser humano é capaz de construir a sua própria história, construir o seu próprio destino. Sou a menina do interior de São Paulo, que tinha tudo para dar errado, filha de motorista de ônibus, né? Meu pai morreu super jovem num hospital público. Formei para dentista com muito sacrifício, vendi até água na porta da faculdade. Meu apelido em Alfenas era Camelô, né? E eu sou do interior de São Paulo, lá de Estado de Pitangueiras. Então, para mim me manter em outra cidade, eu tive que vender roupa, sapatos, bombom de leitinho. Fazia faculdade em período integral e trabalhava à noite para poder pagar as minhas contas. Depois mudei para São Paulo, vim morar na casa de um tio meu de favor, ali na Aclimação, próximo da Baixada do Glicério. E aí eu comecei a minha carreira aqui. Eu falo que eu sou empreendedora nata. Aos 12 anos de idade eu montei a minha primeira banquinha na porta do supermercado da minha cidade. Vendi uma caixa de carretéis de linha e realizei meu primeiro sonho, que foi comprar a minha primeira Caloi Ceci. E depois aqui em São Paulo eu comecei minha trajetória como dentista trabalhando para os outros. Tive 2 empregos que não deram certo e no meu terceiro emprego deu super certo. Até que eu acabei comprando esse consultório que eu trabalhava, simplesinho, né, em cima de uma padaria, na zona leste de São Paulo, num bairro chamado Vila Cisper. Então, eu e meu marido somos pessoas de famílias muito simples, né? Como eu disse, meu pai é motorista de ônibus, minha mãe cabeleireira, o meu sogro é borracheiro semi-analfabeto, mas nós resolvemos construir uma história diferente e sermos donos do nosso próprio destino. Né? Hoje eu comando o Grupo Salos, que é a maior holding de saúde e bem-estar do país. Nós temos aí 8 milhões de clientes, mais de 950 unidades espalhadas por todo o país. Fazemos 400 mil atendimentos mês e tenho 11 marcas aí, sendo que 4 delas são franquias. Bom, você é uma operadora de franquia. Eu tinha esquecido dessa história que você era dentista, como eu, né? Eu falo que eu sou uma dentista que virou shampoo e você é uma dentista que virou um monte de coisas. Eu virei tudo na saúde e no bem-estar. Eu tenho depilação, eu tenho tratamento de beleza, de estética, eu tenho oftalmologia, tenho hospital, tenho odontologia. Então, acho que praticamente quase tudo que está no setor de saúde e bem-estar está dentro do meu guarda-chuva Salos hoje. Franquia é uma operação muito rentável e muito importante no Brasil, porque dá oportunidade para muitas pessoas começarem o seu próprio negócio sem saber. Muita gente não sabe o que é, né? Aí o que vai fazer, como começa e tal. E a franquia dá essa oportunidade dele começar com uma coisa já testada, validada. Então é muito importante para o Brasil, isso dá muita oportunidade, né? Não só isso, Cris, porque o que acontece, né? Nós sabemos, os números mostram que a maioria das empresas, né, dos CNPJs que são abertos no Brasil, eles fecham antes mesmo de completar 5 anos. E o que é franquia? A essência da franquia é transferência de know-how, né? Então, alguém já testou algo e já está te entregando validado. No meu caso, por exemplo, eu operei, né, 23 sorridentes por 12 anos, lojas próprias. Ou seja, quando eu virei franquia, eu já tinha 12 anos de experiência. Então, eu já tinha acertado, errado, um negócio extremamente lucrativo e as pessoas queriam um negócio como o meu. E aí eu virei franquia, fui para as 540 unidades que eu tenho hoje
Então, não é algo que a pessoa vai tentar. Ela tá pegando algo que já existe uma receita do bolo. E eu gosto de falar, Cris, até quero que todos ouçam isso com bastante atenção, que franquia não é passaporte para Ilha de Caras, né? Então, se a pessoa está buscando algo para ganhar dinheiro fácil, sem trabalhar, não é franquia, né? E depois, a pessoa que entra por um sistema de franquia, ela tem que ser aderente ao modelo de negócio. Porque pensa, eu tenho 28 anos de experiência, 950 unidades. Ao longo desses 28 anos, eu testei tudo praticamente. Então, eu sei o que dá certo, o que dá errado, o que vai dar resultado mais rápido. E aí tem gente que adere ao sistema de franquia, só que ao invés de seguir o modelo de negócio já existente, de sucesso, testado e aprovado, quer inventar moda. E a pessoa quer pôr ovo choco na receita. E aí corre o risco de não dar certo. Então, quando você entra para um sistema de franquia e você é aderente ao modelo de negócio, a chance de dar certo é monstruosa, é gigante, né? Que, no entanto, eu tenho franqueados que começaram comigo com uma única unidade e hoje tem 50, 30, 40, né? Eu tenho franqueados que enriqueceram ao meu lado. E franquia nada mais é do que um casamento, né? Cada um faz a sua parte em prol do negócio, para que todo mundo tenha sucesso, para que todo mundo ganhe dinheiro. E no meu caso, por exemplo, transforme vidas, porque todos os meus negócios são gente cuidando de gente. Eu acho muito interessante o sistema de franquia, porque ele, para o empreendedor, né, para o criador da rede, é interessante você ter uma pessoa que é dono tocando, um empreendedor tocando, um dono, do que você colocar, abrir uma loja própria e ter um gerente que você precisa gerenciar. Então você tem uma condição de expandir muito mais certeira, né? Porque você vai ter um parceiro fazendo. E para o franqueado, ele já entrar numa coisa que está testada e validada, que ele sabe que aquilo vai dar certo. Então, é um ganha-ganha muito maravilhoso. Agora, eu tenho visto pessoas abrindo franquias sem ter esses 28 anos de teste, ou 12 anos de teste, ou 12 lojas, ou 23 lojas testadas durante muitos anos. A pessoa abre um negócio, uma semana depois a coisa acha interessante, vou fazer franquia. Como se franquia fosse um modelo de escala e não um modelo de compartilhar know-how, né? Então, fala um pouquinho sobre isso. Adorei sua pergunta. Adorei, Cris. É assim, né? Acho que hoje nós somos um dos maiores franqueadores do Brasil, né? Com as nossas marcas de franquias. Mas eu falo que franquear um negócio é um assunto muito sério, é muita responsabilidade. Porque às vezes, Cris, a pessoa investe o dinheiro da vida dela. Claro. É uma rescisão de um trabalho de anos. Às vezes não, né? Quase sempre. Né? Sim. Não, você pega, né? Às vezes a pessoa economizou o dinheiro uma vida toda, às vezes é uma herança, sabe? E não dá para brincar com o dinheiro dos outros. Então nós levamos isso muito a sério. E a gente sabe que no Brasil existem franqueadores que são aventureiros. O que é o franqueador aventureiro, né? O cara dorme, ele tem um sonho, ele acorda, ele procura um arquiteto para fazer um projeto, ele busca um consultor, desenha um modelo de franquia e sai vendendo para os outros. Isso, na minha visão, é um crime. Por quê? Porque você está franqueando algo que você não testou, que você não aprovou. E não tem know-how ainda. Não tem know-how nenhum e, na verdade, o que você está fazendo é aprendendo com o dinheiro dos outros. Por isso que, às vezes, tem redes inteiras quebradas. Você vê, durante a pandemia, quero compartilhar isso aqui, que eu acho que é um número bem importante, que eu tenho conhecimento, ou eu sou a única franqueadora no Brasil, ou uma das únicas que não fechou nenhuma loja, zero. Isso eu estou falando 20, 21 e 22. E eu abri 250 novas unidades e tive marca que cresceu 300%. Por quê? Porque quando a pandemia veio, eu já tinha uma baita de uma estrutura, 2.000 metros quadrados de estrutura para dar suporte, sistema de última geração próprio, super call center. Pra você ter uma ideia, Cris, em 48 horas, eu montei o primeiro canal de teleodontologia e teleoftalmologia no Brasil. Com isso, eu conquistei 600 mil novos clientes
no primeiro ano de pandemia. E a Oína Geolaser, que não podia ficar aberta, em 30 dias eu montei uma plataforma de e-commerce e meus franqueados ganharam dinheiro com as portas fechadas. Eu tive franqueado como o de Uberlândia, que saiu de uma Geolasers para 5 Geolasers em plena pandemia. Mas o que atendia em casa, delivery, como que O era? que a gente fez? Nós fazíamos pacotes promocionais Sim. para as pessoas comprarem durante a pandemia e fazerem os tratamentos depois. E com isso, o que aconteceu? Os franqueados estocaram dinheiro, porque não tinham custo, praticamente, o custo era super baixo, loja fechada, e isso permitiu que os meus franqueados dobrassem de tamanho. Só que muita gente ficou sentado esperando para ver o que ia acontecer. Nós não, como nós já tínhamos muitos anos de experiência, nós estamos num setor de saúde, e você como dentista de formação sabe como eu que se proteger faz parte da nossa essência, né? Quantos pacientes, eu sou especialista em cirurgia, quantos pacientes eu já operei com doenças que nem eles mesmos sabiam que tinham. Então, nós pegamos todo esse know-how que a gente tinha e pensamos no seguinte, como é que nós podemos sobreviver neste período tão crítico, né? E a gente poder trazer para as pessoas aquilo que elas precisam. Porque uma pessoa com dor de dente, ela não vai esperar uma pandemia passar. Eu faço 100 mil atendimentos de urgência e emergência por mês. Os hospitais estavam fechados, focados no atendimento de Covid. Então, até como um propósito e o meu papel de cidadã, eu deixei as unidades abertas para atender os casos graves de urgência e emergência. E essas pessoas se tornaram nossos clientes. Na Olhar Certo, que é a rede de clínicas de oftalmologia, a gente sabe, por exemplo, que um deslocamento de retina cega uma pessoa em poucos dias. E os hospitais também estavam fechados. Então, o que a gente fez? Nós construímos em 4 meses um hospital em Moema, na Rua Maracatins, girando de noite obra. E aí nós construímos o Mira, o Hospital Oftalmológico. E olhem que interessante. O Mira foi construído para operar os pacientes da Olhar Certo. E hoje ele opera, inclusive, para os concorrentes. Então, até por uma questão proposital, a marca não foi Hospital Oftalmológico Olhar Certo e sim Mira. Então, hoje nós estamos operando para a rede Olhar Certo e operando também, né, para o mercado. E a Geolaser? A Geolaser já foi uma coisa um pouquinho mais complexa, né? Porque... Fechou mesmo. Fechou mesmo. Os hospitais estão abertos, mas as clínicas de estética e tal estão todas fechadas. E aí, qual era a preocupação que eu tinha? Eu acordava com uma única preocupação, que era, né, salvar empregos. Esta, genuinamente, porque eu falo o seguinte para o empreendedor que está aqui nos ouvindo e nos assistindo. Meu amigo, quando você acorda pelo propósito e as tuas atitudes estão voltadas ao propósito, a colheita é certa. E naquele momento, a minha intenção não era ganhar dinheiro, né? A minha intenção era salvar os empregos. Por quê, Cris? Porque no dia do Natal, eu recebi um dos WhatsApps mais bonitos da minha vida. Uma funcionária minha que trabalha no financeiro, há 8 anos, me mandou um WhatsApp assim: doutora, oro todos os dias pela sua vida. Minha mãe está desempregada, meu pai desempregado e meu irmão desempregado. Tudo que nós comemos este ano veio oriundo da sua empresa. Que você tenha um Natal maravilhoso. Maravilhoso. E eu consegui salvar 12 mil empregos. Então, quando eu criei a plataforma de e-commerce na Geolaser, qual era o intuito? Trazer receita para os meus franqueados para eles não demitirem os funcionários. Por quê? Porque por trás de CPFs, de CNPJs, existem CPFs. Sem dúvida. E por trás de CPFs existem famílias. Então, o meu intuito era salvar o ganha-pão das famílias. Sabe que eu senti a mesma Deu super coisa? certo. Você sabe que eu senti a mesma coisa? Eu lembro que logo que começou a pandemia, que eu fiquei em casa, que estava presa em casa, falei, gente, o que eu vou fazer? E a minha preocupação eram os pequenos empreendedores, né? Porque eu sou diretora da Fiesp para micro, pequenas e médias empresas e tenho essa paixão mesmo pelos pequenos. E falei, Jesus do céu, vão quebrar todos os pequenos. O que eu vou fazer? E aí eu sentava naquela mesa e fazia campanha. Eu fiz uma que era a Shark em Ação, que conectava empresas para que um queria vender, outro queria comprar, então eles se conectavam. Fiquei fazendo coisas, planos e projetos para que os pequenos não quebrassem, porque eu falei, gente, vai quebrar todo mundo, porque
Os pequenos não têm caixa para aguentar 1, 2, 3, 6 meses, né. E eu acho que para mim o maior problema da pandemia, da gestão da pandemia na verdade, e aí eu não culpo ninguém, porque essas coisas ninguém sabia o que ia acontecer, mas acabou acontecendo, que a gente não tinha planejamento, né, Carla, porque você Pegou não todo mundo de surpresa, não, né? e depois você não sabia se ia durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Porque alguém chega para você e fala: "Ó, você vai ficar fechada 6 meses, mas no dia 1 de novembro você abre". Você se programa para aquele período, programa a Sim. caixa, programa funcionário, programa qualquer coisa, como você vai vender, o estoque, o que for. Não, a gente não sabia. É daqui a 15 dias, é daqui a 15 dias, é daqui a 15 dias. Então, as pessoas não demitiam, ou então não contratavam, ou então não fechavam, ou então não comprava estoque, aí de repente abria, não tinha estoque, fechava de novo, comprava estoque, fechava de novo. Então pegou muita gente no contrapé Sim. esse problema do planejamento, E porque as são incertezas, né? As incertezas, elas paralisam as pessoas a tomarem decisões. é, E aí as pessoas diziam: faço, não faço, vou, não vou, pego, não pego. E acho que isso acabou, né, judiando ainda mais do sem dúvida. empreendedor, a dúvida, a incerteza, o medo, como você mesmo disse, a falta de planejamento. E eu, assim, Cris, eu sou empreendedora raiz, né? Eu acho que eu saí do nada, praticamente, eu brinco que falo que é do menos um para chegar onde eu cheguei. E eu gosto muito de olhar as oportunidades. Então, a pandemia também trouxe Várias. algumas oportunidades. E uma delas que apareceu para mim, por exemplo, que não estava no meu portfólio, foi vacinas. E hoje eu tenho a maior rede de clínicas de vacinas do Brasil, que é a Amo Vacinas, né? Então, se o empreendedor olhar a longo prazo, ele sair do problema, né, para cuidar de cima e olhar o problema com uma visão muito mais estratégica, ele vai encontrar oportunidades, porque por trás de problemas sempre existe grandes oportunidades. Eu tenho várias partes na minha trajetória, desses meus 11 negócios hoje, 3 empresas minhas surgiram para resolver problemas que eu tinha. Você sabe que eu passei você também deve ter passado, né, porque todos nós passamos, por 15 planos econômicos ou mais, né. A gente viu hiperinflação, Sim. confisco, 2 vezes tiraram 3 zeros, né, mudou a moeda 3 vezes, quer dizer, a gente passou por muita coisa. Nessas mudanças todas e nessas crises todas, eu me lembro que uma delas eu tinha acabado de começar a Fitoervas, e peguei dinheiro em banco, né. Também comecei do zero, não tinha nada, comprei minha batedeira lá na padaria de 30 quilos, e assim comecei a bater shampoo numa sala, numa Vila Olímpia aqui em São Paulo, com 3 funcionários e umas mesas de cozinha, assim que começou a Fitoervas. Então eu peguei dinheiro no banco, tudo certo, eu estava no meio do plano cruzado, o juro era 2% ao ano. Maravilhoso, completamente inexperiente, afinal de contas eu era dentista, né. Fui lá e peguei meu dinheirinho no banco, feliz da vida, comecei meu negócio. Passaram-se, sei lá, 6 meses, entrou o plano Bresser e o juro de 2% ao ano passou a 30% ao mês. Eu falei: "Eu vou quebrar, eu não vou conseguir pagar esse negócio de jeito nenhum". Então essas mudanças e essas crises todas pelas quais a gente passou, me mostraram que o que você está falando é real mesmo. Todas as crises eu observava e tinha uma oportunidade. Mas é muito o mindset, né, que Sim. diz para você conseguir fazer isso, porque tem pessoas que quando entram em algum problema, quando vivem algum problema, elas travam, né, só pensam no problema, no problema, no problema, e tem outras que são como você, né. Na hora que tem um problema, começa a pensar: "O que que tem aqui? Bom, tá bom, morreu algumas coisas no caminho, o que que sobrou? Qual é a oportunidade? O que que está nascendo?". Porque nascem, né, oportunidades. Não, e você sabe que você está falando aqui um assunto que às vezes as pessoas escrevem assim para mim na rede social, né? Ah, doutora, eu tô devendo R$ 20.000 e tô em dúvida se eu vendo meu carro ou não, e meu carro vale 40.000. E você vê que a pessoa ela tem dificuldade de tomar uma decisão. E eu pergunto, escuta, o que tu tá esperando? Por quê? Você vende um carro de 40, paga a dívida de 20, se livra do problema, tira o banco de sócio e ainda sobra 20.000, né? Nem que você compre um carro mais simples. Se você esperar mais 2, 3 anos, teu carro vai valer 20, tua dívida virou 40, É. e aí nem vendendo o carro você sana ela.
Então você vê que às vezes a pessoa tem realmente dificuldade de agir. Eu quebrei, Cris, em 2009, devendo 23 milhões de reais. Não tive dúvida. Vendi meu apartamento de 1 milhão por 800 mil em 2 horas. Paguei o funcionário, o salário e o 13º dos funcionários. Ofereci a empresa para o concorrente. Eu fui tomando decisões. Eu tinha 2 palhos, vendi 1. Por quê? Porque eu quero resolver, eu quero passar para a próxima página, né? Eu quero ser feliz. E se a pessoa não tem esse mindset positivo, fica ali só na lamentação, tentando buscar culpados, encontrar justificativas no mindset negativo, não vai acontecer. E eu acho, Carla, que isso é um grande ensinamento mesmo, assim. As pessoas acharem que a sua trajetória foi só de sucessos, que tudo deu sempre certo. Porque, claro, né, depois que a gente vê a obra feita, parece que tudo foi. Eu falo muito isso aqui, né? Que a vida é feita de altos e baixos. E que a gente aprende mais com os baixos do que os altos. Aprende ou não aprende? Muito. Né? E assim, verdadeiros MBAs. São mesmo, cada um deles. E que esse, né, eletrocardiograma que a gente vive todos os dias é o que é mesmo, em todos os sentidos na nossa vida. Na nossa vida pessoal, na nossa saúde. Tem horas que você está doente, tem horas que você está saudável, tem horas que você está bem, tem horas que você está... Né? A vida faz parte desses altos e baixos. E você tem que saber que quando está muito ruim vai passar e quando está muito bom também vai passar. E que se você entende que o fluxo da vida é esse, você vai viver mais tranquilo e mais feliz. Porque aí você não começa, por que isso está acontecendo comigo? Porque hoje em dia as pessoas são tão vitimistas, né? Não, e eu falo os gargalos, né, Cris? E o problema não é os gargalos aparecerem, né? O problema é o gargalo aparecer, a pessoa ficar se vitimizando e não fechá-lo. Então, eu gosto de dar um exemplo bobinho que é assim, né? Você começa o ano e teu emprego tá uma merda, né? Tá aquela caca e você não faz nada para melhorar. Aí o teu casamento também não tá indo bem, você também não faz nada para melhorar o relacionamento. Teu filho tá indo mal na escola, você também não bota na escola particular, no reforço, você não coloca, né? Você não coloca no reforço, você não estuda com ele. Aí chega no final do ano, né? O marido vai embora, você é demitida do emprego e o teu filho repete de ano. E aí você diz, ó céus, ó dia, tudo de uma única vez, né? Como Deus é injusto, como a vida é cruel. Não. Olha o que fizeram comigo. Aí eu digo, Deus fez para você sacar que você não fez nada o ano inteiro, né, querida? Exatamente. Você não vai você, fechando. para você. Tá com problema no trabalho? Ou muda de trabalho, ou muda sua atitude. Resolve. Filho tá indo mal na escola? Busca reforço, senta, estuda com teu filho, resolve. O teu casamento não tá indo bem? Encontra uma forma, vale a pena, continua, não tá valendo mais a pena. Procura outra coisa assim. Agora, o que não dá é pra ficar sentado em cima do problema, se vitimizando da situação. E aí isso vai virando uma bola de neve. Eu falo que às vezes uma formiga vira um elefante, né? Vira mesmo. Você deixa ela engordando e crescendo até que ela vira um elefante. Então, acho que é isso. Acho que sair do vitimismo, ser protagonista da sua própria história. E esse protagonismo você mesmo pode fazer acontecer, né? Eu sempre acreditei que eu seria dona do meu próprio destino. Não é porque meu pai era pobre que eu preciso ser pobre, não é porque meu pai não tinha estudo que eu não posso ter estudo, né? Não é porque minha família mora numa casa simples que eu preciso ter uma casa simples, porque eu tenho condições de fazer algo diferente. Mas é autorresponsabilidade, né? Eu acho que a palavra aí é essa, porque é muito fácil pôr a culpa nos outros de tudo que dá errado na minha vida. Porque se eu quiser achar culpado para tudo que acontece, né? Eu vou achar um culpado para tudo que acontece no meu dia a dia. Sabe aquele evento seu, Cris? Gente, eu participei de um evento que a Cris fez, maravilhoso. Fui palestrar lá num domingo à noite. Centurion, é muito legal. No Centurion, assim, é imperdível. E eu falei lá sobre o Vale do Caos. Então, você estava com uma plateia lá, qualificadíssima, um público maravilhoso. E eu vi o pessoal olhando para mim, né? Quando eu falei sobre o Vale do Caos na vida do empreendedor. Você falou a quantidade de crises que nós já passamos, né? Planos econômicos. Então, muita gente quer crescer,
Muita gente quer ter sucesso. Às vezes eu pergunto para uma pessoa assim, o que que você deseja? Ah, eu desejo ter sucesso e ter qualidade de vida. Eu digo, lindo! Só que antes disso, tem uma palavra chamada trabalho. Por quê? Esforço, dedicação e muito sofrimento. E trabalho, né, ele traz o reconhecimento. E o reconhecimento, ele te traz o sucesso. E o sucesso, muitas vezes, te ajuda a levar para a qualidade de vida que você tanto almeja. Então não adianta querer queimar etapas, né? Você queimar etapas é você se iludir achando que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Você vê, eu tô colhendo, Cris, frutos de coisas que eu plantei há 28 anos atrás. Agora, então as pessoas precisam entender isso, que existe um percurso a ser percorrido, existe uma trajetória, né, a ser buscada. E que você pode, sim, ter tudo o que você quiser na vida, mas uma coisa de cada vez. Não existe atalho, né? Sempre falo que não existe atalho. Achar que vai ficar rico em um mês, de 0 a 1 milhão em 2 dias, aquelas coisas que o marketing digital agora adora falar, e que no fim acaba criando essa falsa ideia de que existe um caminho mais fácil. E a gente vai observar que não. E no Brasil é um desafio empreender, né? Então, um pouco mais até do que em outros países. Então, aqui a gente sabe que é difícil. Vai ter que passar por muita coisa para conseguir alcançar o sucesso. Eu que tô, né, como a gente comentou aqui, tô muito ligada ao sistema de franquia, ao franchise brasileiro. Isso também é comum acontecer no franchise, né? Você vê a pessoa se iludindo, comprando uma franquia, achando que rapidamente ela vai ficar rico e sem muito esforço. Tá, dá para ficar rico no franchise? Muito. Eu tenho franqueados ricos. Mas a questão é que sem esforço, que é uma palavra que você falou muito aqui, determinação, garra, né? E principalmente o comprometimento que o empreendedor tem que ter, não tem milagre. Não tem milagre em franquia, não tem milagre em nenhum setor. Até brinco e falo, né, que se alguém arrumar esse milagre aí por aí e não for coisa ilícita, me conta, que eu também quero saber. É verdade. Olha, Carla, foi um grande prazer ter você aqui. Você tem que prometer voltar, porque você tem sempre novidades e coisas novas acontecendo. Então você tem que prometer voltar, contar mais coisas para nós aqui, combinado? Ai, com certeza. Pessoal, olha, um prazer estar aqui hoje. Espero de verdade ter agregado alguma coisa na vida de vocês. A gente poderia passar, eu e a Cris, aqui umas 3, 4 horas. Com certeza. Né? Tem muita história para contar. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a fundo sobre minha trajetória, minha história virou um filme, passou em vários canais de TV aberta e agora está aí no YouTube disponível para todo mundo, chama A Força de um Sorriso. Então, se você está precisando de inspiração, está precisando ver algo com altos e baixos, né, como é a vida de qualquer empreendedor, empreendedorismo de verdade, quer ver alguém quebrar e se reerguer, eu super te indico esse filme, não só para você ver com toda a sua família, mas também com seus colaboradores. Então, A Força de um Sorriso é essa dica para vocês que eu deixo aqui. E também quero deixar meu Instagram, né, Cris? Meu Instagram tá como DRA, de doutor abreviado, Carla.Sarne. Tô sempre lá dando dicas de empreendedorismo e um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada, Carla. Obrigada mesmo por você ter vindo. Conversamos com Carla Sarne, sabe? Esteja aqui no Papo de Tubarões, que sempre vão ter pessoas inspiradoras para a gente conversar. Não esquece de dar um like nesse vídeo e de seguir o nosso canal para que você seja avisado cada entrevista nova que vem aqui no Papo de Tubarões, que você não pode perder.